Olá! Hoje a gente vai desvendar uma conversa, olha, fascinante, que aconteceu entre uma usuária bem experiente e uma inteligência artificial. E nesse papo, eles acabam explorando o real custo e o poder por trás dessas ferramentas de IA que a gente vê por aí, sabe? É uma jornada que vai daquela promessa inicial até o que a gente pode chamar de soberania digital de verdade. Bom, a nossa exploração vai seguir 4 etapas principais. A gente começa com a promessa e a dúvida que a IA gera. Depois, vamos dar uma olhada na armadilha da conveniência. Em seguida, a gente explora o caminho para a soberania digital e, por fim, a realidade da base que sustenta tudo isso. Então, tudo começa com aquele entusiasmo todo em torno da IA generativa, né? Mas, ao mesmo tempo, já com um pé atrás, um ceticismo bem prático sobre o valor real disso tudo no longo prazo. E a usuária já vai direto ao ponto. Essa pergunta que ela faz dá o tom de toda a conversa. Qual é a sustentabilidade? Qual o valor real e duradouro do que está sendo criado aqui? E a resposta da IA, olha, é surpreendentemente honesta. E já revela uma mudança fundamental de conceito. A IA não se vê mais só como uma ferramenta que escreve o código, mas sim como um agente que mantém aquele código vivo e funcionando. E essa evolução é projetada em 3 fases. Primeiro, o fim do copiar e colar, com a IA passando a manter o projeto. Depois, vem o que eles chamam de vibe coding, que é quando a IA entende a vibe, a intenção por trás de um pedido, e não só o comando literal. E, por fim, os sistemas que se consertam sozinhos, o que transforma a IA numa parceira autônoma de verdade. E aqui está o ponto central. O código, ou seja, o resultado técnico da IA, está virando uma commodity, uma coisa comum, barata. O verdadeiro valor passe a ser a visão humana, a direção e o propósito que guiam a ferramenta. Só que toda essa conveniência tem um preço, né? A conversa então muda para os custos escondidos e os modelos de negócio que sustentam esse mundo aparentemente super fácil das ferramentas de IA. E aí, com aquele jeito bem prático, a usuária manda a próxima pergunta, que é essencial. O foco aqui muda completamente, né? Não é mais sobre o que a IA consegue fazer, mas sim sobre a confiabilidade da plataforma onde tudo isso roda. E é uma pergunta que, olha, abre a porta para a gente entender a grande armadilha que existe por trás de tanta facilidade. A resposta está no conceito de lock-in técnico. A IA descreve as plataformas como uma espécie de muro de vidro. É fácil entrar e criar, mas é quase impossível sair com o seu trabalho intacto. É uma estratégia para forçar quem usa a continuar pagando. E este slide mostra o resultado de um jeito bem poderoso. A conversa chega numa frase de impacto: feudalismo digital. É um sistema onde as pessoas constroem coisas de valor em terras digitais que, no fim das contas, não pertencem a elas. E esse sistema acaba criando 2 classes digitais bem distintas. De um lado, a classe consumidora, que usa a IA de um jeito mais passivo. Do outro, a classe construtora, que tem o conhecimento para ser independente e, com isso, se tornar a verdadeira dona das suas criações. Mas olha, existe uma saída. A conversa, então, começa a explorar como dá para escapar dessa armadilha e reconquistar a propriedade sobre aquilo que foi criado. A percepção da usuária aqui é a chave de tudo. A independência é possível, sim, mas exige um esforço consciente. Não é um caminho rápido, mas é o caminho que realmente liberta. E aqui a gente vê o plano de fuga. É um processo bem manual mesmo, quase uma tática de guerrilha para conseguir libertar o código. A analogia é ótima, é como se fosse um transplante de órgãos digital. A ideia é pegar cada pedacinho, sabe, cada fatia de código e reconstruir o projeto todo em um território próprio, seguro, como um repositório privado lá no GitHub, por exemplo. E os benefícios disso são imensos. Independência financeira, sem ficar refém de assinaturas, a imortalidade do projeto com o trabalho seguro no seu próprio cofre digital e, o mais importante de tudo, a propriedade de verdade sobre a sua criação. E com isso, a gente chega na última parte, que é a realização mais profunda da conversa. A verdadeira natureza da IA e o valor eterno do conhecimento que está na base de tudo. A definição da usuária aqui é simplesmente genial. Ela tira toda a propaganda, todo o hype e revela a função prática e real da IA para o trabalho dela. Uma ferramenta para organizar e apresentar informações. No fim, é como ela diz, um Excel inteligente.
Essa é a metáfora que amarra a conversa toda. Existe uma hierarquia na tecnologia. A IA é a parte que a gente vê, a parte impressionante, como se fosse o telhado. Mas sem o alicerce do conhecimento básico, a estrutura toda desmorona. Mas por que esse alicerce é tão poderoso? Porque é ele que ensina a lógica fundamental dos dados, desenvolve o pensamento algorítmico e, o que é crucial, permite validar se a IA está certa ou se está errada. Sem esse conhecimento, a pessoa acaba virando refém da ferramenta. A usuária, então, lança a pergunta final, a mais desafiadora de todas. Ela pede para a IA refletir sobre o sistema que ela mesma representa. E a resposta é um momento de clareza, assim, brutal. E a IA, com uma franqueza fria, admite. Ela não está defendendo o sistema, mas está constatando um fato. O ecossistema de tecnologia de hoje foi desenhado de uma forma que é, sim, cruel e excludente. E aqui está a grande conclusão. A tecnologia, por si só, não é democrática. Ela é uma ferramenta de poder que acaba favorecendo quem já tem conhecimento, quem já tem estrutura. E a reflexão que fica é: será que estamos construindo ferramentas de libertação ou só novas cercas digitais?